Fala, minha gente! Muito bom dia! Tudo bem por aí? A gente aqui, claro, espera que sim. Uma ótima terça-feira para você. 11h15, hein? 11h15 da manhã, já estamos no ar, ao vivo para toda Santa Catarina. Maria Esther, muito bom dia! Bom dia, Fernando Machado. Bom dia para todo mundo que está em casa. Ficamos juntos até 1h05 com muita informação para vocês. Vamos ver o que é destaque nesta terça-feira. Um avião que iria para Joinville precisou fazer um pouso forçado no estado do Paraná. Este voo levava a deputada federal de Santa Catarina, Caroline de Tone. Veja já todos os detalhes deste pouso forçado e como está a deputada e os familiares, que no momento do pouso ocupavam a aeronave. E os aeroportos de Santa Catarina precisaram ser fechados por causa de nevoeiros na manhã dessa terça-feira. Alguns voos foram adiados, o que gerou fila de espera dos passageiros. Os impactos a gente mostra em instantes para vocês. E a polícia está à procura do motorista de uma BMW que atropelou o motociclista em Blumenau. A suspeita é que o acidente tenha sido intencional por causa de uma briga de trânsito. E no SCC Sport vocês conferem os destaques brasileiros nas Olimpíadas. Na segunda-feira o surf ganhou mais 2 medalhas e também tem tudo sobre a troca de comando do Avaí e da Chapecoense. E é claro, todos os detalhes da previsão do tempo. Vou contar tudo para vocês a partir de agora aqui no meio-dia. Fique com a gente, estamos no ar. Vamos lá, minha gente. Muito bom dia. Alô, Criciúma, Joinville e Blumenau. Você de Chapecó, como é que tá? Povo querido. Alô, Itajaí, Grande Florianópolis, Lages na Serra. O nosso meio-dia está ao vivo para todo o estado. Sempre tem um repórter nosso aí pertinho de você, na sua cidade, na sua região, para o jornalismo em tempo real. Tá acontecendo, a gente vai mostrando até 1h05 da tarde. Dona Maria Esther, contorno viário é a pauta desta semana, afinal de contas, na sexta abre o trânsito por lá. Hoje tem a estreia de uma série de reportagens sobre o contorno viário e já na primeira reportagem a gente vai falar sobre valorização imobiliária. Agora os terrenos estão valorizando, os apartamentos, as residências, ou seja, tem mais fluxo no trânsito naquela região. Os imóveis passam a valer mais, Maria Esther. É isso mesmo. E o outro destaque de hoje, Fernando, dessa terça-feira, são os nevoeiros, principalmente para quem está no litoral catarinense. Vocês já conseguem ver imagens hoje feitas aqui em Florianópolis, aqui na região da capital, e aí a gente vê essa névoa que toma conta. Mas por que isso acontece? Nós falamos esses dias aqui no SCC Meio-Dia e hoje nós vamos retomar esse assunto porque vem chamando a atenção. Muita gente me pergunta, Maria, mas cadê o sol? Você falou que o sol viria, onde é que ele está? Está escondido atrás dessa névoa, dessa neblina. Então, em instantes, a gente vai falar mais sobre esse nevoeiro marítimo. E agora a gente tem o giro também pelas regiões. Vamos começar por Joinville, região norte do nosso estado. Não chove por lá, a gente vai ficar no aumento de nuvens hoje e com as temperaturas em elevação. Vai esquentar por aí, viu? Já vou trazer aí como é que vão ficar os termômetros. Agora, Blumenau, na região do Vale, com tempo seco também. Sol desde cedo, um céu bem limpo por lá e também com as temperaturas subindo. Agora, Chapecó, vamos para a região oeste. Por lá também, tempo seco desde cedo, muito sol na região oeste, mas a gente já tem aí uma data prevista para mudança na região oeste. Então vem comigo que eu vou contar para vocês sobre a previsão do tempo hoje. O dia amanheceu com mais nuvens e uma chuvinha fraca no Planalto Sul e também no Litoral Sul, nessas regiões aqui, região serrana e sul do estado. Mas agora, durante a terça-feira, o sol aparece para todo mundo entre algumas nuvens, como a gente viu aí nas imagens. E ainda persiste a condição dos nevoeiros marítimos, né? Já mostramos as imagens e hoje a gente vai abordar mais a fundo esse tema também. E as temperaturas ainda são elevadas para essa época do ano, com máximas próximas aí aos 30 graus na região oeste, novamente, região do extremo oeste marcando 29 graus nessa terça, muito quente por lá, oeste com 27, meio oeste também com 27 de máxima hoje, região da Serra pode bater uns 24, também esquenta por lá, 26 no Planalto Norte, 27 no norte e na Grande Florianópolis, assim como no sul do estado, e 28 no Vale do Itajaí. Muito calor nesse começo de semana, ontem a gente já tinha esse cenário, hoje continua, mas já vou avisar vocês, a partir de quinta-feira
a gente vai ter uma queda brusca nas temperaturas e ainda existe até uma possibilidade de neve aqui para o nosso estado. Mas eu vou contando para vocês aí com o passar das horas. Aguenta aí, já eu trago a previsão para amanhã também. Agora a Dominique tá chegando para a gente fazer aquela palhinha, a primeira palhinha de hoje do esporte. Domi, é contigo. Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia para você aí de casa. E a gente começa falando da troca de técnicos das equipes aqui de Santa Catarina. O Avaí anunciou a saída do treinador Gilmar Dalpozo na tarde dessa segunda-feira, após 16 jogos. A equipe já anunciou Enderson Moreira como novo técnico do Avaí para o restante da temporada. O novo treinador chega em Florianópolis hoje e já comanda os trabalhos no gramado do CFA. E a Chapecoense foi a campo nessa segunda-feira e perdeu para o Mirassol por 1-0. O time estava sendo comandado por Celso Rodrigues, mas já anunciaram o novo treinador, o Tcheco, como novo comandante da equipe. E ainda hoje vamos falar de Olimpíadas. O surf do Brasil ganhou a medalha de bronze com Gabriel Medina no masculino e Tati Weston Webb ficou com a prata. 2 medalhas, mas eu confesso que não fiquei feliz, Maria. Queria o ouro ali, os dois mereciam demais, mas não deu, final difícil. E a gente conta tudo isso pra vocês já. Daqui a pouquinho tem mais sobre Olimpíadas. Dominique, até daqui a pouco. Até já! Fernando, bora lá começar a girar os nossos repórteres? Sempre tem um aí perto de você, na sua região. O jornalismo em tempo real aqui do nosso meio-dia. Bom almoço para você que está com a gente. Olha, eu preciso iniciar a edição desta terça-feira falando do pouso forçado do avião da deputada Caroline de Toni. Abre com a imagem, por gentileza. A gente tem as imagens do momento em que este avião de pequeno porte, de uso privado, precisou fazer esse pouso forçado no Paraná. Ele vinha no sentido Santa Catarina, ele vinha no sentido Joinville. E é por isso que eu vou para lá agora entender com o Luiz Felipe o que levou a aeronave a fazer esse pouso forçado e principalmente como é que está a deputada e os familiares que estavam ocupando o avião no momento do pouso forçado. Vamos lá. Luiz, terminou tudo bem essa história? Explica pra gente. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. É um prazer ter a sua audiência. Graças a Deus, terminou tudo bem, apesar do susto que a deputada Caroline de Toni acabou passando no último domingo. A mesma vinha aqui para Joinville para a convenção do partido PL, mas por conta de uma falha no motor desta aeronave, o piloto teve que arremeter, teve que fazer esse pouso forçado no aeroporto de Palmas, que fica no interior do Paraná. Dentro da aeronave tinha, além da parlamentar, o marido e 2 assessores. A parlamentar falou nas redes sociais sobre o ocorrido. Confira. A deputada falou nas suas redes sociais sobre esse ocorrido, falou sobre essa falha no motor. Apesar do susto, todo mundo que estava dentro da aeronave está bem. Logo após, ela continuou as convenções do partido dela por outras cidades aqui do estado de Santa Catarina. Apesar do susto, todo mundo bem. Fernando Machado, eu volto contigo no estúdio. Muito bem, daqui a pouco eu volto nesse assunto para a gente entender o que disse a deputada Caroline de Toni. Foi um pouso forçado, exatamente, uma falha no avião. Por sorte, todo mundo está bem. Mas, claro, o susto, né? O susto. O avião precisar descer de forma emergencial por conta de uma falha. Imagina o desespero. Mas, graças a Deus, tudo bem. E ainda hoje eu vou voltar nesse assunto, tá, Jean? Porque eu quero ouvir o que disse, né, a deputada, qual foi o relato dela. Então, ainda hoje eu volto nesse assunto com outras informações. Luiz, obrigado pela participação aqui. Vamos desejar tudo de bom para a deputada catarinense Caroline de Toni, que passou por esse momento de pânico com o avião fazendo um pouso forçado no Paraná, ela que seguia aqui para Santa Catarina. Olha, a polícia está à procura do motorista de uma BMW que atropelou um motociclista em Blumenau. As imagens do circuito interno vão mostrando para você o momento em que o carro passa em uma avenida da cidade. Agora, o detalhe eu trago para você agora. A suspeita da polícia é que a BMW, viu? O motorista da BMW tenha provocado intencionalmente esta ocorrência por conta de uma discussão de trânsito. Foi lá e jogou mesmo a BMW para cima do motociclista.
Deixa eu entender tudo com o PC, que está ao vivo, direto da polícia, investigando e apurando novas informações com relação a este caso. Até o momento, o motorista da BMW já foi identificado, PC. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria. Bom dia a todos. A Polícia Civil já sabe quem é o motorista da BMW que provocou o acidente na madrugada de segunda-feira aqui em Blumenau. E sabe onde ele mora também. Ontem, policiais foram até o endereço do dono da BMW, mas o homem não foi encontrado. E agora, a polícia trabalha, já abriu um inquérito para investigar, para apurar por qual motivo o motociclista de 38 anos foi atropelado. O acidente aconteceu na rua Benjamin Constant e uma câmera de segurança registrou, a gente tem as imagens aí para mostrar do acidente, momento em que a BMW passa por cima do motociclista. O acidente aconteceu na madrugada da última segunda-feira. Até o momento, o nome do suspeito não foi divulgado pela polícia. O inquérito já está aberto pelo delegado Bruno Fernando, responsável pelas investigações. E a gente tem outra informação para destacar também, o motociclista, a imagem mostra, né, que ele é atropelado, que ele é atingido pelo carro de luxo, ele cai próximo ao meio-fio, mas sofreu apenas escoriações. Ele foi atendido no local e em seguida foi liberado. E o motorista da BMW fugiu sem prestar socorro e não foi localizado. A PM foi chamada na madrugada, fez rondas, mas o homem não foi encontrado. E a informação que a gente precisa destacar também, ontem à tarde, o motoboy, um motociclista de 38 anos, prestou depoimento. Ele confirmou na delegacia o mesmo que disse durante a madrugada para os policiais militares. Ele falou ao delegado que teve um desentendimento com o motorista da BMW pouco antes do acidente. Ele passou pela BMW em um semáforo. E aí, em seguida, como ele estava trabalhando, fazendo entregas, ele parou em um posto de combustíveis, ele, o motociclista, parou em um posto de combustíveis para abastecer. E o motorista da BMW foi atrás dele e lá no posto de combustíveis foi tirar satisfação e disse para o motoboy: olha, não gostei que tu fez aquela ultrapassagem ali. Eles conversaram, o motoboy disse: tá, tudo bem, eu não fiz nada de errado, segue a vida, segue o baile. Aí ele pagou o abastecimento e quando saiu do posto, ele percebeu que o motorista da BMW estava esperando ele. E aí começou a perseguir o motoboy até o momento do acidente. Para o delegado Bruno Fernandes, o acidente foi intencional. Para o delegado, o motorista da BMW atingiu o motociclista de propósito. Foi um acidente planejado pelo motorista da BMW, segundo a polícia, que agora procura pelo motorista do carro de luxo. E pelo que já foi apurado até o momento, Fernando, o motorista da BMW já tem um histórico de brigas no trânsito. Há menos de 2 meses tem um registro de uma confusão no trânsito envolvendo esse mesmo motorista da BMW. As investigações prosseguem por aqui. Perguntei agora há pouco para o delegado se já tem alguma informação, se ele vai se apresentar à delegacia ou se um pedido de uma prisão preventiva será feito. O delegado disse que ainda não pode passar essa informação para não atrapalhar as investigações. Procura-se o motorista da BMW que causou o acidente, que atropelou um motociclista aqui em Blumenau, motoboy de 38 anos. E o motora da BMW tem 35 anos. E é procurado agora pela polícia. Fernando Machado. É o playboyzinho, né? É o playboyzinho que dorme até as 10 da manhã, né? Que trabalha na empresa do pai. É isso, 35 anos de idade e foi atacar, literalmente atacar com a BMW, um ataque de luxo, o sujeito que estava trabalhando, o motoboy. Olha, beira o inacreditável. Ô PC, assim que a polícia revelar o nome e a foto, a gente faz questão de colocar aqui, porque nesse momento o motorista está sendo procurado pela polícia. A polícia já bateu lá na casa dele, não encontrou. Acha que é maior que os outros porque dirige um carro de luxo, 35 anos de idade, não tem nada na cabeça, histórico de confusão no trânsito. Quer dizer,
acha que todo mundo está errado porque ele está no alto do sapato dele dentro da BMW. É inacreditável. Jogou o carro contra o motociclista, briga de trânsito, esse assunto já repercute a nível nacional e a polícia vai encontrar. A pergunta que eu faço agora é: o que será feito depois da identificação? Porque hoje tem câmera na cidade inteira. A polícia vai conseguir refazer todo o trajeto dele, identificar a confusão, já te passo o PC. Identificar a confusão no posto, tem câmera no posto, a polícia vai conseguir fazer todo o trajeto dele, vai identificar se foi intencional ou não. Se foi intencional ou não. O que será feito com o motorista depois disso? Se aqui em Santa Catarina a gente tem o histórico do sujeito que matou uma jovem na Beira-Mar Norte e teve que pagar cestas básicas. O outro, pilotando um Jaguar, saiu pela porta da frente. O que vai acontecer com um cara que provocou um acidente? PC? Isso, Fernando. Agora à tarde, a polícia vai realizar novas diligências. Funcionários desse posto de combustíveis devem ser ouvidos também pelo delegado Bruno Fernando. E uma outra informação, Fernando, que a gente precisa destacar, ele tem histórico, sim, e tem histórico de confusões no trânsito, né, de uma briga, pelo menos no trânsito, há menos de 2 meses, e ele pode responder por lesão corporal e por tentativa de homicídio também, se ficar comprovado aí que ele teve essa intenção de atropelar o motociclista e quase provoca uma tragédia aqui em Blumenau. Obrigado, PC, pela informação. Fica de olho nesse caso. Assim que tiver a imagem, o nome, traz para cá. A polícia está procurando e a suspeita é muito grave de ter provocado um acidente contra um motociclista. Jogou a BMW contra um motociclista que estava trabalhando lá em Blumenau. O trabalhador desse país não tem um dia de descanso. Vamos seguir por aqui, tem muita informação até 1h05 da tarde, porque agora a gente destaca ele, o nevoeiro que toma conta de Santa Catarina, pelo menos das cidades do litoral, dona Marista. Pois é, e esse nevoeiro aí, Fernando, causou inclusive o fechamento dos aeroportos aqui de Santa Catarina, né, na manhã dessa terça-feira. Alguns voos foram adiados, o que gerou fila de espera, gente, dos passageiros. Vamos chamar o Thiago Pires, ele está chegando ao vivo com as informações e ele vai explicar exatamente qual foi o impacto disso aqui na capital. Thiaguinho, conta pra gente, bom dia pra você. Bom dia, Maria, Fernando, bom dia para todos que nos assistem, verdade, viu? Embora seja aquela imagem bonita de se ver, né? Principalmente para quem mora numa parte mais alta da cidade, vê aquela neblina lá embaixo, a ponte Hercílio Luz, com aquele clima europeu, né? Embora seja bonito, muito transtorno aconteceu, principalmente aí para o transporte aéreo, viu? Os aeroportos de Florianópolis, Joinville e também Navegantes, eles tiveram sim que ser fechados desde ontem à noite. Nós entramos em contato aqui com o Aeroporto Internacional Hercílio Luz, aqui de Florianópolis, e a informação que se teve é de que 6 voos foram cancelados, viu? E muito transtorno, é claro, aí na sala de embarque, o pessoal aguardando sem saber qual é o horário que voltaria. Em alguns momentos, Maria, até decolagens aconteceram, viu? Mas o pouso estava completamente fechado, isso desde ontem à noite até às 8h45 da manhã de hoje, foi quando reabriu total, né, o aeroporto. Então, inclusive a Latam, que é uma das empresas que presta o serviço aqui, que tem os seus aviões aqui, seus voos aqui na capital, também se manifestou dizendo que fato totalmente alheio, é claro, ao seu controle, teve que adiar e cancelar alguns voos, sofrendo então esse impasse, esse transtorno, se desculpando com os passageiros, mas é claro que a maioria, né, a Maria entende a situação de que não há segurança nesses casos para decolagens e pousos, né, quando acontece esse tipo de nevoeiro. Nesse momento, Maria, não sei se vocês conseguem ver aí pela imagem, ainda existe o nevoeiro aqui na capital, viu? Ele é, claro, um pouco menos denso, mas, por exemplo, aqui o continente já é mais difícil de se ver daqui onde eu estou. Então, ainda persiste o nevoeiro um pouco menos denso. Agora, vamos ouvir um meteorologista, Marcelo Martins, da EPAG. Nós temos ouvido ele, mas o que está acontecendo? Por que tanto nevoeiro? Por que tanta neblina com tanta frequência? Vamos ver se ele explica para a gente aí. Os nevoeiros marítimos, que são muito comuns nos meses de inverno, é o contato do ar quente que vem acontecendo devido a essa massa seca predominando sobre Santa Catarina, em contato com a superfície mais fria, tanto da parte continental quanto da parte do oceano, restringe muito a visibilidade, tanto na vertical quanto na horizontal.
diminuindo a visibilidade nas rodovias, prejudica muito a navegação marítima, assim como a navegação aérea, impedindo pouso e decolagem de aeronaves, porque a visibilidade muitas das vezes reduz muito menos do que 1 quilômetro, por vezes até menor que 500 metros, adiando ou muitas das vezes cancelando voos dos aeroportos que são situados no litoral de Santa Catarina. Esta terça e assim como também a quarta-feira tem a mesma condição, então isso ainda pode se repetir nessas próximas 24 horas. É isso, Maria. Visibilidade pouca, é claro, transtorno total. E não é só para os aeroportos, né? Mas nas estradas também. Deve ter mais pela frente. Não sei, será? Daqui a pouco tu conta para mim aí, Maria, que eu quero saber também, que eu tenho um voo para pegar em breve. Quero poder me organizar aí, viu? Volto com vocês aí. Olha, Tiaguinho, já vou te avisar aqui. A gente tem previsão de nevoeiro ainda para hoje, como a gente consegue ver, e para amanhã também. Mas eu vou trazer mais detalhes na previsão do tempo daqui a pouco, viu? Boa sorte para você, porque a gente sabe que sim, pode atrapalhar aí a condição dos voos aqui em Santa Catarina, Fernando. E o governador Jorginho Melo participou nesta segunda-feira de uma reunião com a diretoria da Associação Comercial e Industrial de Lages. No encontro, ele apresentou um panorama geral sobre o programa Estação Inverno e também as ações do governo de Santa Catarina em Lages e na Serra Catarinense, Fernando. Sheila Marcon está chegando com a gente e tem todos os detalhes. Bom dia. Oi, Fernando. Bom dia para você, para Maria Esther e para todos. Ontem, então, à noite, o governador Jorginho Melo esteve aqui em Lages participando dessa reunião semanal da diretoria da Associação Comercial e Industrial aqui de Lages, destacando as ações do governo do estado em toda a região. E uma das ações que ele destacou foi o programa Energia Boa, né, que fala que é o maior programa estadual de fomento à expansão de energia limpa já realizado no país, com a construção de novas 6 subestações e 225 quilômetros de linhas de transmissão aqui no Planalto Serrano. Também ele falou sobre a retomada das obras da SC 370 na Serra do Corvo Branco, obras de recuperação das estradas através do programa Estrada Boa, revitalização da Avenida Belisário Ramos, que já foi autorizada, reforço na segurança na Serra na temporada de inverno, licitação para as obras de ampliação e revitalização do aeroporto regional da Serra Catarinense em Correia Pinto, também sobre a nova emergência do Hospital Teresa Ramos, projeto do gás natural para a Serra Catarinense e também da nova base do SAMU em Urubici, entre outros assuntos. O governador conversou com a nossa equipe, vamos ver o que ele disse. Vamos falar sobre infraestrutura, vamos falar sobre energia e tantos outros assuntos que os empresários levantaram. E a necessidade do melhoramento das estradas que nós estamos fazendo, estrada de interior, a própria Associação Comercial aqui está fazendo um levantamento dos gargalos das estradas do interior, para que a gente possa ajudar, em parceria com o município, enfim. E a gente veio, não é uma prestação de conta, a gente veio em respeito à comunidade lajana, à associação empresarial, que está sempre atenta, preocupada com o melhoramento, com a tecnologia, com o crescimento, com a geração de emprego. E então essa sinergia entre o governo do estado, setor produtivo, depois incluindo a prefeitura, os entes públicos, a gente pode crescer, a gente pode ganhar mais. Então é isso que eu vim fazer aqui. O governador Jorginho Melo também, juntamente com sua equipe, falou muito também sobre o programa Estação Inverno, que foi um sucesso, segundo o governador, com investimentos de mais de 7 milhões de reais em divulgação e ajuda aí ao trade turístico da região da Serra Catarinense para divulgar, então, os equipamentos turísticos e as belezas naturais aqui da nossa região. O secretário de Turismo, Evandro Neiva, também conversou com a gente. Vamos ouvir o que ele disse. Nós temos muitas atividades, muitas experiências diversificadas aqui na Serra Catarinense e o movimento está sendo um sucesso. Nós estamos falando diretamente com os agentes de viagem, agências de viagem, toda a parte de mídia aberta e digital. Então todo esse acompanhamento nós viemos dividir aqui com o setor produtivo para que a gente possa acompanhar junto, medir todos esses resultados e já planejar a estação de inverno do ano que vem. Além disso, os empresários aqui da região também falaram com o governador sobre as demandas, novas demandas que são necessárias para o desenvolvimento da região. E o presidente da ACIL, Antônio Vigers, também falou um pouquinho com a gente sobre as demandas, e também sobre o que eles conversaram então com o governador nessa reunião. Vamos ouvir o que ele disse. O
governador tem sido muito participativo nesta gestão da CIL. Esteve aqui várias vezes e sempre atento às nossas solicitações, aos nossos projetos, às nossas dores. E está atendendo, sim. A prova disso foi a estação inverno, foi muito exitosa. É claro que nós vamos sentir resultados realmente astronômicos daqui a 2 ou 3 anos, mas é uma ação muito pertinente. Então tá aí, né, a reunião que teve com os representantes, então, da diretoria da ACIL e com a presença ilustre do governador Jorginho Mello, trazendo aí as ações que o governo do estado vem fazendo aqui na região da Serra Catarinense. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Shaina, pelas informações direto de Lages, na Serra Catarinense. Bom, no litoral norte, o nevoeiro marítimo prejudicou as operações nos portos e também no aeroporto de Navegantes, que chegou a ficar fechado. Pois é, a gente já mostrou as condições aqui da capital, agora a gente vai então para lá com a Cris Pinheiro, porque ela tem os detalhes ao vivo. Qual é a situação deste momento? A gente ainda consegue ver esse nevoeiro aí atrás de você, né, Cris? Bom dia. Bom dia, Maria, Fernando, você que nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Tudo branco atrás de mim, você viu, Maria? E friozinho, viu? Nós estamos aqui bem ao lado da Baía Afonso Vípio, que fica ao lado do rio Itajaí-Açu. Lá na frente, naquele branco, após a marina, é onde os navios e barcos entram. É o rio Itajaí-Açu, né, que vai ali, os navios que vão para o nosso complexo portuário. Olha, Maria, 3 navios estão atracados no complexo portuário do rio Itajaí, aguardando para sair. 3 navios estão fundeados, isto é, aguardando a abertura do canal da Barra para entrar. E neste momento, Maria, 12 navios estão navegando para Itajaí e devem chegar até o dia 9 de agosto e precisam que as condições meteorológicas estejam boas para fazer as atracações. Depois, daqui a pouquinho, na previsão do tempo, você conta tudo pra gente se até o dia 9 não vai ter mais nevoeiro por aqui. Em relação ao aeroporto de Navegantes, Maria, esta é a atualização fresquinha que chegou agora há pouco pra gente. O aeroporto está aberto para decolagens e fechado para pousos. Hoje foram canceladas 7 decolagens e 2 pousos. Um foi alternado para outro terminal. E nós estivemos agora pela manhã lá, conversamos com alguns passageiros que nos repassaram que as empresas estão repassando para eles vouchers de café da manhã, de almoço e ainda trabalham com a possibilidade da dissipação desse nevoeiro e o retorno normal das operações no aeroporto de Navegantes. Vamos ouvir os passageiros. Esperando, né? Aí quando chegamos aqui, tivemos a notícia que os voos foram cancelados por conta da neblina. E agora vocês foram realocados para qual voo, qual horário? 2h30 da tarde. Já desde ontem à noite o voo dele foi cancelado, então ele já ficou por lá, por Campinas, né? E agora era para sair de lá e vir agora de manhã às 7 horas aqui em Navegantes. Mas também deu problema, foi parado em Curitiba, no aeroporto de Curitiba, e de lá eles estão vindo de ônibus agora. Maria Letícia, essa nossa última entrevistada, ela estava esperando o marido que vinha do aeroporto de Curitiba, ele estava vindo de ônibus, deve chegar agora por volta do meio-dia no aeroporto de Navegantes e eles moram em Timbó, então ainda tem que pegar a BR-470, que nesse momento, principalmente aqui na região de Navegantes, também está sofrendo com o nevoeiro baixo. Daqui a pouquinho a gente vai ali na rodovia, na BR-101, mostrar como está a situação nesse momento aqui na nossa região. Volto contigo, Maria. Muito bom, Cris. Obrigada pelas informações sobre o nevoeiro. Qualquer novidade eu vou trazendo para vocês aí do litoral norte, claro, de todo o nosso litoral, que é onde esse nevoeiro está impactando neste momento, né? Obrigada pelas informações. Muito bem, para você que está ligando a televisão agora, chegando aqui no SBT, está bem a deputada catarinense Caroline de Tone, que passou por um susto quando o avião onde ela estava precisou fazer um pouso forçado. É isso aqui, Marister. Foi no Paraná, você vê a aproximação do avião de pequeno porte fazendo esse pouso de emergência, esse pouso forçado. Ele teve uma falha no motor e precisou fazer o pouso forçado no Paraná. O destino final desta aeronave, aí você vê como passou da pista o avião e acabou
invadindo a área de vegetação. Bom, a Caroline de Tony, deputada, e os familiares, mais os ocupantes do avião, todos estão bem. Foi um verdadeiro susto. Eu tenho agora a declaração da deputada, o depoimento dela nas redes sociais explicando o que aconteceu. Vamos ver. Então, pessoal, estava dizendo que nós estávamos viajando a 20 mil pés, de repente deu uma pane no avião, o motor parou de funcionar e aí deu aquele desespero, né? Os pilotos falaram que perderam o motor. E a nossa sorte foi que a gente estava com, além do piloto, tinha um copiloto, era de dia, estava bem, a visibilidade excelente, e eles viram ali que nós estávamos próximos ao aeroporto de Palmas, e aí nós viramos em direção ao aeroporto de Palmas. E com a graça de Deus e a capacidade, né, competência do piloto e copiloto, nós conseguimos fazer então esse pouso. Feito o pouso de emergência, o avião chegou a sair da pista, mas tudo bem, graças a Deus, com a deputada catarinense Caroline de Tony. Perderam o motor a 20 mil pés, imagina o desespero, Maria Esther. Ainda bem que acabou tudo bem, né, Fernando? Todos que estavam ali a bordo estão bem. Agora o avião conseguiu planar, né, até chegada no aeroporto, nesse aeroporto de pequeno porte no Paraná. O destino final era Joinville e a deputada está aí declarando como é que foram esses momentos e trazendo para a gente o resultado final. O bom trabalho dos pilotos e tudo terminou bem, graças a Deus, para a nossa deputada catarinense Caroline de Tony. Vamos seguir. Agora a gente tem um alerta para os motoristas da região oeste de Santa Catarina. O trânsito está bloqueado em uma rodovia de Xanxerê por causa das obras do projeto Chapecozinho. E aí é que mora o detalhe. Essa obra está sendo realizada lá na região justamente com o objetivo de resolver o problema da falta de água de vários municípios. Esse é o ponto importante. O trânsito está bagunçado, mas a obra é importante para acabar com a falta d'água. Vamos entender? Vamos chamar o Bastos, ele está ao vivo por aqui, vai atualizar as informações. Então a gente quer saber como é que está o andamento desses serviços por aí e também o alerta para o motorista que vai passar por essas obras, né? Conta pra gente, Bastos, bom dia. Muito bom dia, Maria Esther, Fernando e a todo mundo que acompanha o nosso SCC Meio-Dia. As obras continuam avançando por aqui na região oeste, já que essa obra era extremamente importante, porque, como o Fernando falou, deve resolver o problema da falta de água em várias cidades aqui da nossa região oeste do estado, viu? Tem alerta importante para os motoristas, porque, viu, Maria, desde ontem os trabalhos estão concentrados na implantação da adutora de água tratada e as frentes de trabalho compreendem na detonação de rochas para fazer o assentamento da tubulação. Por causa desses serviços, o trânsito vai ficar parcialmente interrompido até a próxima sexta-feira, viu? Das 7h30 da manhã até às 6 horas da tarde. Atenção, na rodovia municipal Paulo Calfas, próximo à comunidade Pesqueiro do Meio, bem no interior de Xanxerê. O trecho, como eu falei, está em obras, está com bastante sinalização, mas a orientação é que para os motoristas e também os moradores, os pedestres, que busquem rotas alternativas e, claro, se puderem, evitem passar aí pela região. A gente lembra que o projeto Chapecozinho é considerado a maior obra da Casan no setor de abastecimento no estado. Ele consiste em transportar toda a água do rio Chapecozinho por uma rede de aproximadamente 58 quilômetros que vai do município de Bom Jesus até aqui a cidade de Chapecó. Após a conclusão dos serviços, somando tubulação e reservatórios, cerca de 20 milhões de litros de água devem abastecer pelo menos aí 5 municípios aqui da região oeste do estado. Transtornos agora, mas para no futuro resolver o problema de vez com a escassez de água em várias cidades aqui do oeste. Fernando, Maria, voltamos ao estúdio. Boa notícia, resolveu o problema da falta d'água. Por enquanto, transtornos no trânsito por lá. Bastos, obrigado pela participação, sempre ao vivo, direto da região oeste catarinense. Este é Felipe Bastos.
Ora, está confirmada a presença do presidente Lula na inauguração do contorno viário da Grande Florianópolis nesta sexta-feira. A cerimônia deve começar a partir das 10 horas da manhã. São as primeiras informações que a gente obteve com relação a esta cerimônia. Logo depois disso, o trânsito deverá ser liberado. Autoridades do Brasil inteiro e de toda Santa Catarina devem estar presentes, até porque, além da presença do presidente Lula, também aqueles que querem tirar uma lasquinha já para as eleições 2024. Ainda hoje, aqui no nosso meio-dia, você começa a assistir uma série de reportagens a respeito do contorno viário. Na primeira reportagem de Júlia Matos, nós vamos entender a valorização imobiliária. Ou seja, com esses 50 quilômetros de uma nova rodovia na região metropolitana, passando por Palhoça, São José, passando por Biguaçu e, claro, impactando diretamente a capital Florianópolis, todo esse trecho deverá sofrer uma grande valorização imobiliária, o que já começou, inclusive, nas cidades de Palhoça e São José. Novas áreas serão povoadas e os imóveis que já existem deverão receber valorização, ou seja, vão subir de preço. Uma grande oportunidade para quem já tem residência ou comércio, empresa nessas cidades, ou ainda aqueles que pretendem investir para o futuro. E por isso, a gente vai destacar ainda hoje o processo de valorização imobiliária. Você está comigo na Grande Florianópolis? Então segura aí, porque é surpreendente o que o contorno deverá promover na valorização dos imóveis da região metropolitana. Segura aí que a reportagem eu exibo já já. Vamos ver, você quer investir, você quer mudar de casa, tudo isso para você aqui no nosso meio-dia. Vou seguir ao vivo com você, já está chegando o Roberto Azevedo, porque agora tem convenções partidárias e os candidatos que vão se formando, que vão se unindo ou se separando para as eleições 2024. E a gente começa com novas informações de Chapecó. Bom dia, Roberto. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. Ontem a gente disse aqui no meio-dia e também no Tá Na Hora SC que Chapecó tinha uma disputa lá a ser resolvida. Pois bem, ontem à noite, já antecipei no Tá Na Hora, o PT, Partido dos Trabalhadores, resolveu que o deputado federal Pedro Kizai, podemos mostrar o quadro aqui, e a deputada Luciane Carminati vão ser a chapa lá em Chapecó. Portanto, lá em Chapecó vai ter a polarização explícita. Dois candidatos da direita e um da esquerda. Pedro Kizai já foi prefeito de Chapecó, de 2002 a 2004, quando o então prefeito José Fritt renunciou ao cargo para concorrer a deputado federal. Então, ele volta ao cenário, ele já é a terceira vez deputado federal, está no terceiro mandato, e já foi 4 vezes deputado estadual também. Então, está completo o cargo. A disputa em Chapecó está completa. Serão apenas 3 candidatos, uma eleição muito, e aqui não é depreciar nenhum dos dois concorrentes, muito na mão do João Rodrigues, do PSD, que tem a maior aliança, e por aí vai. Vamos dar uma olhadinha em Concórdia, porque teve surpresa lá. Edilson Massoco, ele é deputado estadual, já foi vice-prefeito de Concórdia e agora vai concorrer a prefeito pelo 22. O Ferri, que é o vice dele, também é do PL, é uma chapa pura lá em Concórdia. E vamos dar uma olhadinha quem são os candidatos concordienses nessa disputa. Você vê, 3 disputas também. Aqui está claro também a polarização. Essa é a cara do oeste de Santa Catarina hoje. Esquerda versus direita. Edilson Massoco, do PL, rolou até na internet, gente, uma foto dele cumprimentando o governador Jorginho Mello e dizia assim: Jorginho convida Massoco para ser líder do governo, de novo. Ou seja, estavam querendo tirar ele da disputa lá em Concórdia, mas isso não se confirmou. Ele até pode ser líder do governo até o fim do ano. Se ganhar a eleição, assume a prefeitura só em 1º de janeiro. Fabiano Caetano, do PSD, lá em Concórdia, não teve acerto. Não teve acerto, até porque o PSD é o partido do atual prefeito, que trocou o PSDB pelo PSD. Então, lá não tem acerto. Vai ser direto PSD contra PL e Mauri Maran, do PT, na candidatura lá da esquerda. Interessante, o PT, Fernando, já governou
a cidade de Concórdia por 4 administrações. Então está tentando voltar, tem espaço lá na cidade, mas tudo indica que aqui vai pesar mais o bolsonarismo. Muito obrigado, Roberto. Daqui a pouco você volta. Tem mais cidades para a gente analisar hoje, Roberto? Sim, nós temos Lages, nós temos Balneário Camboriú, nós temos Itajaí, são cidades importantes no contexto político de Santa Catarina. Vamos dar uma olhadinha nelas e Joinville também. Daqui a pouco o Roberto volta, então, com os candidatos nestas cidades. Olha, acabo de receber a informação aqui, a rua Coesa, em São José, está fechada, hein? Atenção, grande movimentação. Na rua Coesa, em São José, vai começar a tão sonhada revitalização. Daqui a pouco, novos detalhes para você. Agora, motorista que vai passar por ali, já fique esperto, porque a Coesa começa a ser revitalizada. Que assim seja. Agora, eu preciso falar de um acidente que aconteceu na BR-101 e deixou o trânsito caótico na manhã desta terça agora, na região de Joinville, região norte. Uma carreta enfileirou 3 carros, como este que você vê comigo na tela de Santa Catarina. Quem vai contar mais informações é o nosso Luiz. Alguém ficou ferido, Luiz? Por sorte não, Fernando Machado, por sorte ninguém ficou ferido nesse acidente que ocorreu hoje por volta das 7h30 da manhã aqui na BR-101, mais precisamente no quilômetro 43. A BR-101 é essa que está logo aqui atrás de mim, que está passando, e o trânsito neste momento começa a fluir logo após toda a retirada dos carros, melhor dizendo, e a limpeza que foi feita na pista. Esse caminhão acabou enfileirando 3 carros. Por sorte, ninguém sofreu absolutamente nada. Um dos carros, um Uno branco, teve até o airbag acionado e, por sorte, também um motociclista conseguiu desviar de um dos carros que acabou sendo atingido. Por volta das 9h30 da manhã, a concessionária começou a fazer a retirada desses veículos e o trânsito começou a fluir normalmente, como vocês podem ver aqui atrás de mim. Ou seja, nesse momento, BR-101, sentido a capital paranaense, o trânsito ocorre normalmente, mas foi um baita susto pela manhã aqui no norte do estado. Fernando Machado, eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado. Impressionante a imagem desse acidente. Coloca na tela, por gentileza. Coloca na tela de Santa Catarina. Olha, 3 carros que foram atingidos. Por sorte, ninguém ficou ferido. A gente olhando, sim, dá para perceber que foi realmente muita violência, agressividade, um choque forte desse caminhão, dessa carreta com 3 carros. E aí tumultuou o trânsito por lá, ainda se dissipando o trânsito na BR-101, como a gente mostra para você na imagem ao vivo do nosso Luiz Felipe, que está agora em Joinville, que está agora no norte do estado. Acidente agora desta manhã e o Felipe, o nosso Luiz Felipe, já está lá com todos os detalhes. Obrigado, ninguém ferido, graças a Deus. Obrigado, Luiz. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina retoma nesta semana as atividades que estavam suspensas por conta do recesso. Aí você já vê imagens da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e quem vai chegar comigo é o Thiago Pires com mais informações. Diga lá, Thiago, bom dia. Bom dia, Fernando. Exatamente. Depois do recesso, a retomada. O recesso terminou no dia 1º e, por isso, hoje é a primeira sessão ordinária. Inclusive, pela manhã, os deputados já estiveram reunidos, as comissões permanentes, 5 comissões, para botar aí um pacote de projetos, para dar os pareceres aí para ir a plenário. Agora, os horários mudam, viu, Fernando? De acordo, por conta do calendário especial em função das eleições, os horários serão os seguintes das reuniões ordinárias. Terças e quartas-feiras, das 10, vai ter 2 sessões, 10 horas da manhã e às 2 horas da tarde. Ou seja, sessão ordinária, que normalmente era só no horário, por conta desse calendário especial, vão ter 2 horários, terça e quarta-feira, 10 horas da manhã e outro às 2 horas da tarde. Na quinta-feira, haverá sessão às 9 horas da manhã e todas as demais reuniões que acontecem das comissões, elas dependem, é claro, da função do dia. Portanto, não tem como prever os horários. Mas as questões ordinárias, as sessões ordinárias serão nesses horários, como disse. Para a gente finalizar, a previsão de hoje, Fernando, para a votação, está em pauta a medida provisória 264, viu? Que prevê a transformação da atual Secretaria Executiva de Articulação Internacional em Secretaria Executiva de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos. Agora, não é só a mudança do nome, não, viu? A criação de cargo de secretário executivo adjunto de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos. Ou seja, já começa em pauta com a criação
de um novo cargo na Assembleia Legislativa. E com relação à Defensoria Pública, os deputados deverão votar a proposta de criação de 30 cargos de defensor público substituto e também a criação de uma gratificação nos casos de exercício cumulativo aí de cargos. Então, começa já a todo vapor com essas votações que já aconteceram pela manhã e agora à tarde em pauta essa medida provisória. É isso, retornando, mas já com criação de cargo pela frente. Fernando. Tiago, muito obrigado pela participação ao vivo aqui no SBT. Olha como o nevoeiro persiste, ele está na capital do estado. Ao fundo, a gente deveria ver o mar da Beira-Mar Norte. Não tem nada, é só nevoeiro. Obrigado, viu, Tiago? Obrigado pela participação aqui no nosso meio-dia e o Thiago mostrando pra gente o nevoeiro. Enche tela lá, o Thiago mostrou pra gente, fez questão de sair da frente para mostrar o nevoeiro que neste momento atinge Florianópolis e outras cidades do litoral. Bom, voltando no assunto Assembleia Legislativa, o jornalismo aprofundado do meio-dia vai continuar nesse tema, por quê? Olha só como é a ótica do assunto. Os deputados estão voltando a trabalhar, tá, e aí? E aí é que, na pauta, a contratação ou a abertura de vagas para defensor público. Isso é, sim, a rotina dos catarinenses que precisam do advogado e não tem dinheiro para pagar. Exatamente. E, Roberto, não é de hoje que a defensoria vem cobrando, que está defasada e por aí vai, né? Em Santa Catarina, a advocacia dativa não acabou, defensoria dativa, porque a OAB ainda presta serviços em Santa Catarina com a existência da defensoria. Santa Catarina foi o último estado do país a ter defensoria pública estadual. Agora, também chamo a atenção para vocês para um detalhe. Os deputados vão trabalhar hoje, amanhã e quinta-feira. Só. São esses 3 dias que eles vão trabalhar em agosto, porque fizeram aquele calendário, lembra que eu falava do calendário especial, que tinha uma sessão junto da outra, etc. Vai acontecer isso. E em setembro vão trabalhar dias 10, 11 e 12. São os ares da eleição. É, por aí. É bastante trabalho, bastante esforço. Volta comigo aqui. Então é o seguinte, a Defensoria foi criada por determinação da Justiça, né? Foi lá no governo Colombo. Exatamente. Foi criada por determinação da Justiça, antes era tudo dativo, ou seja... E o primeiro... exatamente. Então, o que eu chamo para atenção para vocês é que é isso que o Fernando disse. É um órgão, uma instituição que é criada justamente para atender aqueles que não têm renda e que precisam demandar na Justiça. Precisam se defender ou fazer alguma ação contra alguém. É para isso que existe a Defensoria Pública. Evidentemente, você não vai ter 295 estruturas da Defensoria Pública, mas o quanto melhor ela for, melhor, e não esquecer da relevância do serviço dos advogados prestados nessa condição de dativos. Exato. É importantíssimo também, eles são pagos pelo Estado para fazer esse papel também da Defensoria Pública. Exatamente. Olha como é só a gente mudar a perspectiva. Então, a gente está falando aqui, a Assembleia vai voltar. Mas vai voltar, meus amigos, para discutir o tema da contratação, não. A abertura de novas vagas. A criação, inclusive, de defensor substituto, Exato. Que não existe. Que vai poder acelerar. Você que está me assistindo, que tem uma ação na Justiça lá, você que, por exemplo, está numa briga familiar por herança, separação, viu? Olha a importância dessas novas cadeiras na Defensoria Pública, justamente para atender de forma mais rápida o cidadão. Que assim seja, né? Que assim seja. Obrigado, Roberto, pela opinião aqui do nosso meio-dia. Vamos seguir porque está chegando aí o nosso sofá olímpico. Vamos lá! O nosso sofá olímpico. Já estou aqui com a Dominique para a gente trazer aquele resumão das Olimpíadas. E eu gosto quando a gente chega com medalha nova, Dominique. E a gente tem 2 medalhas novas. Confesso que não é aquele gostinho que a gente queria, podia ter sido uma medalha dourada, mas não deu. O Gabriel Medina ficou com a medalha de bronze, né? Ele disputou o 3º lugar e venceu o peruano Angel Correia. Ele que teve chance de chegar na final, mas não veio onda de jeito nenhum. Ele acabou surfando apenas uma onda e infelizmente teve que lutar pelo bronze, mas saiu com a medalha no peito e isso é muito bom. Gabriel Medina merece demais. Foi bonito de ver, né, Domi? Foi. Porque aquilo precisa, no surf precisa da natureza cooperar. E não tinha onda, não veio onda pro Gabriel Medina, mas ele garantiu a medalha de bronze. Ele ficou muito feliz. Eu vi as entrevistas dele no pós ali. Foi merecido, né? Foi muito. Eu fiquei um pouco na bronca, porque Tia Rupo é conhecida por umas ondas gigantes. E aí, o último dia da janela, não tinha onda. Todo mundo teve que fazer milagre. Então, foi triste, mas estamos ali com a medalha de bronze. No feminino, Tati Weston Webb acabou sendo derrotada na final por 10,50
a 10h33, muito perto. A norte-americana ali ficou, a Caroline Marks, ficou com a medalha de ouro. Mas a gente conseguiu a prata? Conseguimos. Essa é a notícia, Dominique. A Tati tá ali, ó, beijando a medalha de prata. Ela que já tenta aí, é a segunda Olimpíada dela já, né? E a gente... Ela merece, né, Dominique? Há muito tempo que a Tati vem tentando um título assim também, né? Então tá aí, a medalha de prata agora pra brasileira. A gente mostra que o Brasil é sim o país do surf e estamos finalizando essas Olimpíadas com 2 medalhas, merecidíssimo, mostrando que o nosso país é sim um dos melhores do mundo do surf e a gente vem provando isso dia a dia e isso, claro, a medalha consagra esse título para o Brasil. Agora a gente fala de vôlei, Maria, porque no masculino, nessa segunda-feira, o Brasil acabou perdendo para os Estados Unidos por 3-0 e está fora da competição. Mas você já está vendo a mulherada aí, porque a gente está voando no feminino. Hoje pela manhã elas venceram a República Dominicana por 3-0 e estão na semifinal das Olimpíadas. O próximo adversário agora sai do jogo que acontece agora meio-dia entre Polônia e Estados Unidos. Lembrando que a Polônia a gente já venceu por 3-0 e é a grande favorita para o jogo de logo mais. Então o Brasil é favoritaço, Maria. Coisa boa. As meninas estão demais, né? Nossa, Estão demais. é uma Só dá garra. elas ali. Coisa boa. Então a gente tem uma possível medalha aí pela frente também com elas, né? São 4 jogos e 4 vitórias por 3-0. Elas estão muito, muito bem. E pela manhã aconteceu a prova do hipismo. O brasileiro Stefan Baixa foi muito bem, mas acabou ficando em 5º lugar. Indo para a água, a gente fala de canoagem em velocidade nas Olimpíadas de Paris. Na manhã dessa terça-feira, Isaquias Queiroz e Jack Goodman se classificaram para as semifinais do C2 500 metros. Eles que também têm grandes chances de medalha. No skate park, nossa catarinense Isadora Pacheco não conseguiu ir para a final, ela foi super bem, mas a outra brasileira, a Dora Varela, ficou com o lugar da nossa catarinense e vai representar o Brasil agora nessas finais. A gente, claro, fica torcendo para a Dora. É isso, claro. Tem uma brasileira lá, isso que importa. É claro que a gente queria a nossa catarinense representando o Brasil lá, mas a gente vai seguir aqui na torcida. Dominique, obrigada por hoje. Amanhã tem mais resumão das Olimpíadas para vocês por aqui. Fernando tá chegando para falar de contorno viário. E a valorização no entorno dele, a gente prometeu e a partir de agora a gente começa a cumprir. Vamos mostrar para você a valorização imobiliária no entorno desses 50 quilômetros de uma nova rodovia entre Palhoça e Biguaçu. A série de reportagens da Júlia Matos, que começa a exibir você que mora na região, que pretende investir ou até mesmo mudar para lá. Quanto vai custar e, principalmente, o que vai valorizar no trecho que envolve o contorno viário. Com mais estrutura, mais qualidade de vida, é as cidades crescendo. É o que você vê neste primeiro episódio. Valorização imobiliária do contorno viário e da Grande Florianópolis. O contorno viário de Florianópolis ainda não foi inaugurado, mas já impacta diversos setores, entre eles a construção civil. A obra, que custou 3,9 bilhões aos cofres públicos, revela a procura das pessoas por qualidade de vida. A valorização imobiliária representa as mudanças. Em Biguaçu, as indústrias chegaram em peso nas margens da SC 407. Nós temos esse empreendimento aqui que acabou de ser inaugurado. 83 lotes, todos vendidos já, tá? Todo mundo, os empresários investindo, aguardando esse anel viário. Atrás dele tem um outro condomínio industrial também, que já foi todo vendido. Aqui nós temos vários galpões ao longo da SC 407 sendo construídos, praticamente todos já sendo comercializados e já as empresas vindo para cá. Isso é importante. Nós vamos precisar de outros serviços agora aqui, como transporte coletivo, como moradia. A instalação de empresas também indica geração de emprego e renda e, consequentemente, a procura por residências. Ao longo de todo o corredor da SC 407, empresas se instalando, todas de olho nesse fluxo mais acelerado que vai ter com o contorno viário. Biguaçu hoje tem 3 acessos, até a gente briga por um 4º acesso ainda para mais a região de Fazenda de Sorocaba, mas hoje esse aqui, como o da SC 407, que ainda liga 2 municípios importantes, que é o de Biguaçu e também dá acesso a Antônio Carlos, para escoamento também dos seus produtores rurais. Isso vai ser muito importante
comercialmente vindo das empresas e para a nossa população de Biguaçu em relação à geração de emprego e renda. A promessa dos mais de 50 quilômetros de contorno viário às cidades de Biguaçu, São José e Palhoça é a qualidade de vida impulsionada pela redução de tempo no trânsito. Assim, os polos de comércio e moradia não se concentram apenas na ilha de Santa Catarina. As vantagens seriam pagar aluguéis mais baratos nas cidades da Grande Florianópolis e ainda assim ter acesso facilitado à BR-101 e BR-282. O fim desta obra incentiva as construtoras que enchem as cidades de prédios e condomínios. E a expectativa é que esse movimento só continue. Além desses mecanismos da infraestrutura urbana do município, nós vamos ter uma posição estratégica em termos de logística para a cidade, que vai permitir que as empresas e as pessoas que estão aqui estejam muito mais próximas em termos de tempo, por conta de uma via expressa muito mais rápida. E certamente as pessoas vão morar aqui e vão trabalhar algumas em Biguaçu, porque vai ficar na boca do contorno aqui. Cordioli trabalha há mais de 20 anos com o mercado imobiliário e observou a valorização dos empreendimentos na Grande Florianópolis, sobretudo em Palhoça, onde o contorno viário dá acesso a 2 rodovias federais, a BR-101 e a BR-282. Quem se instalar aqui vai ter um acesso rápido, porque quem está aqui chega em Biguaçu não passa pelo engarrafamento que vai ter em Florianópolis. E chega em Porto Alegre também sem passar por engarrafamento de saída da cidade. E também tem a BR-282, que vai até Lages e Chapecó. Então, estrategicamente, em termos de logística, é a cidade mais privilegiada. As corretoras aproveitam a procura e aguardam a continuação das apostas imobiliárias da cidade. A partir do momento que foi instalado aqui assim um canteiro de obras, ficou evidente que realmente a obra seria concretizada. Então, no entorno do viaduto que faz acesso ao anel viário, há uma especulação muito grande de imóveis ali assim. Tem loteamentos industriais, tem loteamentos residenciais, então está muito bom. À medida que as pessoas forem passando pelo anel, vai especular muito a venda disso e não vai ter imóvel suficiente para vender, porque depende de muita legalização para fazer um loteamento, né? Isso demora. A liberação oficial da maior obra rodoviária em andamento no país acontece dia 9 de agosto. Com a utilização do trecho, a expectativa é que mais de 20 mil caminhões sejam deslocados para o contorno, dando fluidez aos moradores da região. Agora, meio-dia, 12 minutos, vamos falar de cultura. O Palco Giratório Sesc, que é o maior projeto de circulação de artes cênicas do país, está de volta a Santa Catarina com uma extensa programação gratuita. E essa semana é Lages que recebe a mostra do Palco Giratório com vários espetáculos de companhias locais e nacionais. Então é para lá que a gente vai ao vivo conversar com a Shaina para saber os locais onde acontecem essas apresentações e, claro, para você aí de casa também conseguir se organizar para prestigiar pelo menos algumas delas, né? Ô, Shaina, quer dizer que é tudo de graça mesmo? Tudo de graça, viu, Maria Esther? O Palco Giratório chegou a Lages essa semana e vai ficar até o dia 13 de agosto, então, com espetáculos de teatro, dança e música e circo também aqui no Teatro do Sesc e também em outros locais aqui da cidade. Tudo de graça. E quem vai explicar melhor pra gente, vai falar também sobre os espetáculos que estão acontecendo, é a Amanda Escopel, que é assistente cultural aqui do Sesc de Lages. Amanda, hoje tem espetáculo hoje à noite. Ontem começou já, né, com uma apresentação de uma companhia de teatro local aqui de Lages, mas hoje essa companhia é de Belo Horizonte, que vai abrilhantar, então, o Palco Giratório, a mostra do Palco Giratório aqui em Lages, né? Bom dia. Bom dia, Shaina, tudo bem? Isso, a gente recebe hoje o espetáculo Mundos, uma viagem musical pela infância dos 5 continentes, que é um teatro musical para infâncias de todas as idades. Acontece às 7h30 da noite, aqui no Teatro do Sesc Lages, que fica na Avenida Dom Pedro II. E é de graça. Como que faz pro pessoal chegar aqui? Eu vi que tem que, às vezes, chegar um pouquinho mais cedo para pegar um ingresso, né, gratuito ali, para poder entrar, é isso? Isso, a gente tem distribuição gratuita de ingressos na Biblioteca do Sesc e também na Biblioteca do Centro Cultural Vidal Ramos, que fica lá no centro. Além desse espetáculo hoje à noite, também tem outros espetáculos que vão acontecer durante a semana e também na semana que vem em outros locais, né, Amanda? Isso, sim. Na quinta-feira a gente recebe o espetáculo de dança contemporânea Procedimento 6. Acontece lá no Centro Cultural Vidal Ramos. No dia 9, que é na sexta-feira, a gente recebe o espetáculo A Fábrica dos Ventos, que acontece na Escola Nossa Senhora do Rosário. E no dia 13, a gente volta para o Teatro do Sesc para finalizar com o Maria Firmina dos Reis, espetáculo teatral.
É bem legal, porque também está acontecendo não só aqui em Lages, mas em outras cidades de Santa Catarina, outros espetáculos também com essas mesmas companhias, mas em outras cidades também, né? O palco giratório, ele vai por todas as regiões, né? Isso, o palco continua girando por Santa Catarina e passa também por Criciúma, por Itajaí e por Florianópolis. E o legal é que vocês também fazem uma ação social, né? Vocês estão arrecadando materiais de higiene e limpeza para os acolhidos do programa Novos Caminhos do Tribunal de Justiça. Isso, a gente tem uma parceria com Novos Caminhos, então a gente faz a campanha Arte de Doar e a gente pede uma contribuição espontânea para cada espectador que doe um item de higiene pessoal ou também um item artístico de desenho e para a gente destinar ao programa Novos Caminhos. Que bacana, né? Então, reforço o convite hoje à noite, aqui no Teatro do Sesc. O espetáculo vai acontecer a partir das 7h30. Isso, 7h30 da noite. A gente espera que toda a comunidade participe e acompanhe a Mostra Palco Giratório 2024. Amanda, muito obrigada pelas informações. Então, a gente rodou algumas imagens aí do espetáculo, um pouquinho uma mostra do espetáculo que vai acontecer hoje à noite aqui, então, com essa companhia de teatro de Belo Horizonte. E todo mundo que quiser mais informações vai lá nas redes sociais do Sesc de Santa Catarina para saber toda a programação, não só aqui de Lages, mas das outras cidades do estado, como a Amanda falou também, que o palco giratório está girando aí por Santa Catarina, levando arte, cultura e muito entretenimento de graça para a população. Volto com você aí no estúdio, Marister. Obrigada, Shaina. E como ela disse, agora está em Lages, mas vai continuar girando, vai passar por Itajaí, Criciúma e Florianópolis. Obrigada, viu, Shaina, pelas informações. Agora a gente segue com outras informações. Fernando, vamos falar de política, Marister? Vamos falar de política. O Roberto está chegando aqui mais uma vez com as candidaturas. Desta vez para a gente destacar Itajaí e Balneário Camboriú, Roberto. É verdade. A foz do rio Itajaí ali é um bolsão de conservadores. Mas, evidentemente, vai ter eleição. Quando eu falar de Balneário Camboriú, eu vou falar, seu Fernando e telespectadores, da maior plantação de abóboras de Santa Catarina. Porque chegamos a ter 11 pré-candidatos. Eu falei 11 pré-candidatos à Prefeitura de Balneário Camboriú e não sobrou muita gente, não. Foram se coligando, foram conversando, foram decidindo, então vamos lá. Ontem à noite teve a esperada convenção. Vamos falar de Balneário Camboriú primeiro? Tem problema? Não tem problema? Pode ser. Pode ser, né? Já que a gente falou do abobral aí, vamos lá. Não é pejorativo, tá, gente? É aquela coisa que eu dizia, tem muito candidato que vai virar abóbora. Em Balneário Camboriú, muitos deles. Parecia que sim, era um remake da Cinderela, né? De tanta gente que virou abóbora. Tá aqui, ó, a convenção ontem à noite, lá no Expocentro, que homologou o Peter Ligrando, candidato do PL à Prefeitura de Balneário Camboriú, candidato do prefeito Fabrício Oliveira e do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi ele que mandou o Fabrício Oliveira. Escolhe quem tu quiser. O vice dele é o Davi Fernandes, mas se eu falar isso, ninguém conhece lá em Camboriú. Conhece como Davi Labarrica. E ele é do PRD, partido surgido da fusão do PTB com o Patriota. Está lá, estava movimentado, prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, deputado estadual Ivan Nates, do PL. Foi uma festa do PL para colocar o Peter, sem dizer que não houve tanta tranquilidade assim. Isso aqui foi uma decisão da Justiça, porque teve um grupo do PL que entrou na Justiça para tentar impedir a convenção, dizendo que 4 dos 7 integrantes da Executiva tinham sido nomeados antes de estarem no partido. Claro que não deu em nada, o TRE arquivou e a convenção aconteceu. Vamos ver quem são, então, os candidatos de Balneário Camboriú. Está lá, ó, André Meirinho, do PP, Juliana Pavan, do PSD, vereadora, Lucas Gotardo, do Novo, Marisa Zanoni, do PT, e o Peter Grando. Vocês vejam que aqui já tem uma questão assim mais desequilibrada, é muito mais direita do que esquerda, porque, como eu disse, é um bolsão conservador, Balneário Camboriú não poderia... Agora, de 11 candidatos, vamos dizer que 10, porque 2 eram do MDB, que estava virar 5, é muita abóbora. Muito bem, aí está. Então a disputa deve ficar ali entre Juliana e Peter. O que você acha de preferências? É a lógica, quer dizer, o candidato bolsonarista, que é o Peter Grando, até porque o filho 04 do ex-presidente é candidato a vereador em Balneário Camboriú, Jair Renan, contra
Juliana Pavan, que é filha do ex-prefeito da cidade por 3 vezes, Leonel Pavan, que também foi senador e governador de estado. Muito bem. Inclusive, o vice do atual prefeito ficou do lado de lá, é isso, Roberto Azevedo? Ele não ficou em lado nenhum, porque ele é do PL. Ele queria ser candidato, né? Queria ser candidato, não levou o Carlos Humberto, deputado, e agora está nessa situação. Vamos falar um pouquinho de Itajaí. Itajaí, Osmar Teixeira, do PSD, foi homologado candidato. Mas aqui está a surpresa. O presidente da Câmara, né, de Itajaí, o Werner, foi apresentado como vice dele. Poucas horas antes da eleição, porque ele pertence ao Republicanos. E o Republicanos estava meio que fechado com o esquema Jorginho Melo, o esquema Robson Coelho. O esquema não é negativo, é uma estrutura, com o projeto Robson Coelho do PL. E na última hora, o Republicanos indicou o vice do PSD. Isso aqui tem uma dupla derrota aí, uma derrota política antecipada para o pessoal que queria o Republicanos junto com o PL. A gente sabe que o Republicanos em Santa Catarina, presidido pelo deputado federal Jorge Guetem, é um puxadinho do PL. Sim. Isso não é de maneira nenhuma, eu não estou sendo pejorativo. É um puxadinho porque o que o PL mandar fazer, o Republicano faz. Só que lá em Itajaí não funcionou. Vamos dar uma olhada então como é que ficou o quadro eleitoral na cidade. Também 5 candidaturas, né? Deputado federal Carlos Chiodini, o Fabiano Silva, do Democracia Cristã, tem o João Paulo, do PT, Osmar Teixeira, ou como ele gosta de ser chamado, Guri do Povo, do PSD, é radialista e vereador, e o Robson Coelho, do PL, que já foi secretário adjunto de Portos, Aeroportos e Ferrovias em Santa Catarina. Muito bem. É uma briga boa, mas aqui vocês veem aquela coisa que eu estou falando da Anfri. O desequilíbrio é muito mais gente da direita, ou pouco só do centro, e pouca gente da esquerda disputando a sucessão de Volney Morastone, que é do MDB. Obrigado, Roberto. Daqui a pouco ele volta com Lages e os candidatos na Serra Catarinense. Mas agora a Maria Esther chega por aqui com outras notícias. Vou chegar com uma imagem inusitada da região norte do nosso estado, Joinville. Uma família de capivaras foi flagrada passeando no meio da estrada. Vocês vão ver a tranquilidade delas ali. Olha só, as capivarinhas passeando bem no meio da rodovia. A gente vai ao vivo para lá com o Luiz, porque ele vai falar um pouquinho mais sobre essa cena inusitada na região norte do nosso estado. Onde exatamente estavam essas capivaras passeando, Luiz? Pois é, Maria, mais precisamente na ponte Albertinho Borgstein. Essa ponte foi inaugurada recentemente, inclusive nós estivemos nessa inauguração e nessa madrugada essa família de capivarinhas decidiu passar pela ponte. Agora o que mais deixa a gente intrigado, porque é uma ponte alta, né, que fica próximo, fica sobre o rio Cachoeira, então tem bastante fauna ali. Só que elas resolveram escalar e passar por meio dessa ponte. Esse motociclista acabou fazendo essa imagem na madrugada desta segunda-feira dessa família de capivarinhas passeando por Joinville, Maristela. Olha, Luiz, não foram só as capivaras que deram o ar da graça por aí, né? Quer dizer que teve sagui também invadindo o supermercado por aí? O zoológico aqui de Joinville liberou as portas e os animais saíram para dar uma passeada. Além das capivarinhas, saguis invadiram o supermercado da cidade. Eles entraram, pegaram biscoito, pegaram fruta, pegaram tudo que tinha pela frente. E olha só, eram bastante animaizinhos que estavam andando pelo supermercado, né? Se você encontra um animalzinho desse, você pensa, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, você pode chamar a polícia ambiental ou o corpo de bombeiros, se for um local fechado, como era esse supermercado, e os proprietários, os responsáveis pelos supermercados, assim fizeram. Se acaso estiver num ambiente livre, basta deixar o bichinho voltar para o seu habitat natural e não fazer absolutamente nada com ele. Mas o fato é que Joinville, esta madrugada, esta noite, foi habitada pelo zoológico. Eles estão à solta por aí. Será que tem algum por aqui, Marister? Vou procurar, viu? A gente volta contigo no estúdio. Você fica esperto por aí, Luiz. Você fica esperto, qualquer coisa a gente mostra aqui no meio-dia. Tadinho, eles só queriam um alimento. Eles entraram no supermercado em busca de alimento, o saguizinho. Mas é isso, gente. Tem que chamar a polícia ambiental, o corpo de bombeiros, porque eles sabem exatamente como lidar com esses animais e devolver eles para o seu devido habitat. Obrigada, viu, pelas informações.
Agora a gente vai para o intervalo, depois tem a terça do emprego. Você que está em busca aí de uma oportunidade no mercado de trabalho, fique com a gente, hein? Tem imagens agora da beira-mar de São José, vamos dar uma olhadinha lá fora? O tempo tá meio emburrado, ainda tem nevoeiro. Mesmo assim, o sol tá escondido por ali, não chove por aqui e as temperaturas estão subindo, hein? Em elevação. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia e vamos direto para a nossa terça do emprego. Vocês sabiam que a indústria foi responsável por quase metade dos empregos criados em Santa Catarina? É um marco histórico para o estado desde 2004. A Giovana Pacheco e Clausir da Silva explicam mais pra gente. Histórias como a do Ricardo têm sido cada vez mais frequentes em Santa Catarina, com a procura por empregos no setor da indústria. Contratado há cerca de um mês, ele buscou e aproveitou as oportunidades no estado. Santa Catarina sempre me chamou a atenção por ter um polo de tecnologia muito forte e a gente tem como referência também a Intelbras. Então foi um dos grandes motivadores de ter essa oportunidade de vir trabalhar na Intelbras. E tendo esse ponto de tecnologia foi muito interessante e, querendo ou não, conciliou com o que eu buscava no momento de carreira profissional para mim. Segundo o último levantamento do CAGED, de janeiro a junho deste ano, Santa Catarina criou mais de 95 mil vagas de emprego, sendo que metade, 47 mil, são da indústria. Este é o maior número registrado na série histórica, que começou em 2004. Isso porque o estado tem pelo menos 3 características específicas que têm facilitado a oferta de emprego, principalmente na indústria. Então, esse ano, nós temos observado uma melhoria nas condições de crédito. Isso facilita bastante, as empresas a tomarem empréstimo, financiamento para adquirir máquinas. Isso facilita, então, a produção na indústria. Além disso, é importante destacar que o mercado de trabalho aquecido ele tem favorecido os ganhos reais de salário, ou seja, a renda das famílias tem crescido acima da inflação. Isso favorece o consumo, que também incentiva a indústria. E um terceiro fator importante é que Santa Catarina é um estado cuja indústria é bastante internacionalizada. E os nossos parceiros comerciais também têm demandado bastante bens de Santa Catarina. Isso em função de uma melhoria no cenário externo que nós temos observado esse ano. Essa empresa, por exemplo, sentiu o aumento de demanda e precisou ampliar o número de funcionários. Nós já tivemos aí cerca de 900 vagas, sendo que destas, cerca de 400 são em função de novas oportunidades, Estão atraindo novos talentos, para que a gente possa atender essa demanda com esse foco maior, com certeza, nos nossos novos negócios e nos clientes, Isso não só na questão da oportunidade de emprego, mas também a gente proporciona o desenvolvimento de carreira dentro da Intelbras, fomentando também na região essa questão de desenvolvimento social, e crescimento também. E tudo isso, claro, tem trazido cada vez mais destaque para o estado catarinense. A indústria total de Santa Catarina foi a terceira que mais gerou emprego no Brasil no primeiro semestre desse ano, mostrando, principalmente a relevância da indústria de transformação catarinense, que vem passando por um bom momento esse ano, e também no setor de construção. E agora a gente chega com as vagas para vocês aí. Vamos colocar aqui os nossos repórteres. Já temos o Luiz no norte do estado, Felipe Bastos na região oeste e a Cris no litoral norte. Começando então por Joinville, tem bastante emprego por lá, são mais de 1.300 vagas. Luiz, conta algumas delas pra gente. É isso aí, Maria Esther, mais de 1.300 vagas e nós separamos algumas para vocês. Confira. Servente, 10 vagas. Operador de empilhadeira, 15 vagas. Mecânico, 25 vagas. E soldador, 50 vagas. Basta ir até o CEPAT se você gostou de alguma dessas ou para conferir outras vagas. Fica na Rua Abdon Batista, número 342, no centro de Joinville. Eu volto contigo, Maria. Agora, Felipe Bastos vai chegar com as vagas de Chapecó. São mais de 867 oportunidades disponíveis. A gente quer saber algumas delas. Bastos. É isso aí, Maria Esther. Nós preparamos uma tela, inclusive, porque algumas dessas vagas, inclusive, já têm entrevistas marcadas a partir de amanhã, nos 3 balcões municipais de emprego aqui da cidade. Vamos ver a tela, então?
Nesta quarta-feira, a partir da 1h da tarde, tem entrevista para a vaga de auxiliar de produção no balcão do bairro Refap. 1h30 da tarde, entrevista para repositor, auxiliar de açougue, atendente de padaria, conferente e caixa. Todas essas no balcão do centro. Na quinta-feira, a partir de 9h30 da manhã, entrevista para casal de granja, gado de corte, no balcão do centro. 1h30 da tarde, entrevistas para as vagas de vendedor interno, ajudante de motorista, comprador, crediarista e controlador de estoque. Essas vagas também no balcão do centro. No balcão do Centro de Atendimento ao Imigrante, 1h30 da tarde, entrevista marcada para os candidatos para a vaga de servente de obras. Na sexta-feira, também seguem as entrevistas. 9h30 da manhã, entrevista para auxiliar de transporte no balcão do centro. E 1h30 da tarde, também no balcão do centro, entrevista para auxiliar de instalação, tanque viagem, auxiliar de montagem e auxiliar de estoque. Lembrando que quem for fazer essas entrevistas é só levar todos os documentos básicos, como carteira de trabalho, documento original com foto e pode sair de lá já empregado. Para fazer o agendamento em qualquer outra vaga disponível, os telefones estão disponíveis aqui na tela. Ou seja, tem muita oportunidade, muita vaga de emprego essa semana aqui em Chapecó. Maria. Boa, Bastos. E agora a gente vai com a Cris, porque em Porto Belo estão abertas as inscrições para o concurso público para a Guarda Municipal. Ô, Cris, quantas vagas, como fazer a inscrição? Conta tudo pra gente. Isso, Maria, são 10 vagas com salários de R$ 2.900 para guardas municipais do município de Porto Belo. As inscrições já estão abertas, viu, Maria? Podem ser feitas por meio desse QR Code que aparece aí na nossa tela até no dia 16 de agosto. O concurso é para preenchimento de vagas, não para aquele quadro de reserva, e uma delas vai ser reservada para a PCD. Podem participar do concurso candidatos que tenham ensino médio completo e carteira de habilitação na categoria AB. Além do salário de R$ 2.900, vai ser oferecido também o Vale Alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais e a taxa de inscrição está em R$ 97,50. Lembrando as inscrições que você pode fazer por meio desse QR Code que aparece aí na sua tela, seguem apenas até o dia 16 de agosto. Boa sorte a todos. Volto com você, Mariana. Boa sorte, a gente segue na torcida por aqui, né, Cris? Obrigada, viu, a todos os nossos repórteres. Então tá aí, as vagas de Santa Catarina para você que está buscando uma oportunidade. As eleições deste ano em Santa Catarina estão marcadas por uma ação inédita contra a violência política de gênero. A Assembleia Legislativa, junto com o Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público e também o Tribunal de Contas do Estado lançaram hoje a campanha que combate esse tipo de violência contra as mulheres. Olha só. Apesar dos avanços conquistados pelas mulheres na defesa por direitos, a violência contra elas ainda é um grave problema social. No âmbito político, não é diferente. A violência política de gênero é crime desde 2021 e será combatido nas eleições deste ano por meio de uma campanha. Um compromisso assumido por instituições do Estado e lançado hoje na Assembleia Legislativa. O trabalho agora, ele é um trabalho de chamamento da sociedade, de colocação daquilo que verdadeiramente é a intenção deste projeto, que é trazer as mulheres para mais perto da política e fazer com que elas se sintam muito à vontade quando tratarem de temas, quer seja no período eleitoral ou no momento de exercer o seu mandato na plenitude. A violência política de gênero configura toda a ação que exclui, restringe ou tenta coagir mulheres candidatas ou aquelas que já exercem cargos políticos. Essa campanha interinstitucional é importante para levar à sociedade a discussão a respeito dessa legislação e que é mais uma lei protetora e de incentivo à inserção da mulher na política. Agressões físicas, verbais, assédio sexual, chantagens e ameaças, seja no ambiente virtual ou presencial, podem levar o agressor a cumprir pena de 1 a 4 anos de prisão. Não se cale, denuncie.
O Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Alesc, eles têm investido no caráter pedagógico e na educação como forma de transformação da realidade, como forma de transformação da sociedade. Para isso, as mulheres elas têm que ter condições de disputar as eleições em pé de igualdade. Nós, na verdade, estamos tratando aqui de mudança de cultura. Então, nós estamos conclamando a sociedade para que escolham os seus candidatos com base nas propostas, no passado, no que projeta para o futuro. A democracia plena, ela depende de igualdade. E a igualdade depende da participação efetiva das mulheres na política. Nas últimas eleições, o número de mulheres eleitas aumentou, mas elas ainda são pouco representadas na política, mesmo sendo a maioria da população. E uma das razões disso é a violência política de gênero, que muitas delas precisam enfrentar. É um processo, isso é um processo que começa a ser feito e isso é de longo prazo, não surte o efeito imediato, mas é mais uma base para, aos poucos, as mulheres se sentindo mais acolhidas nesse ambiente tão masculino que é o ambiente de poder. Um grande trabalho do Parlamento Catarinense, unido pela força de todos os deputados e deputadas. Vamos andar Santa Catarina e, através das redes sociais, através dos meios de comunicação, levarmos essa mensagem a todo o catarinense. 12h37. Mais uma vez, política com os candidatos. Chegou a vez de Lages. Lages, Carmen Zanotto, a candidata mais forte à Prefeitura de Lages, a favorita, foi confirmada em convenção ontem à noite. Vamos dar uma olhadinha na foto aqui. Olha só, ela passeando no meio das pessoas que se acumulavam, muita gente no momento da convenção, isso é importante. É o momento de botar aquele cabo eleitoral na rua, mas o grande cabo eleitoral de Carmen Zanotto está aqui. Governador Jorginho Mello, que fez questão de ir a Lages, tinha uma agenda anterior e foi a Lages para dar apoio à candidata e ao vice, o Jair Júnior, que é do Podemos, vereador lá da cidade. Por que isso? Porque Lages também é estratégico para o governador. Ele deixou, por exemplo, de ir à convenção do Peter Legrando lá em Balneário Camboriú, mas lá teve um plus. Jair Bolsonaro ligou para o candidato apoiado pelo prefeito Fabrício Oliveira, lá de Balneário Camboriú, e fez uma videochamada no meio da convenção. Isso é ouro para o candidato. Mas também em Lages, mesmo sendo do Cidadania /PSD, DB, uma federação, a Carmen Zanotto é a candidata do Bolsonaro. E isso vai valer força lá na cidade. Vamos ver então como é que ficou o quadro definitivo de Lages, que a gente já antecipou várias vezes aqui. É uma prefeitura que vai ter 2 candidatas mulheres, Carmen Zanotto do Cidadania, eu sempre boto /PSDB, porque é uma federação, Cláudia Bratti, do PT, Eliseu Matos, ex-prefeito do MDB, Leandro Borges, do PCO, errada aqui a letrinha, e Lio Marim, ex-procurador-geral de Justiça do Estado, chefe do Ministério Público da União Brasil, que vai ter um vice do Novo e é apoiado pelo ex-prefeito e ex-governador Raimundo Colombo, do PSD. O PSD não terá candidato em Lages, até por conta de todos os acontecimentos da Operação Mensageiro que envolveram o prefeito Antônio Seron, que é do partido. Então, Lio Marim, Leandro Borges, Eliseu Matos, Cláudia Bratti e Carmen Zanotto. É uma eleição bastante interessante, com a Carmen, que já concorreu, o Eliseu Matos, que também já concorreu, e o Leandro Borges, para quem não se lembra, ele foi candidato ao governo do Estado pelo PCO. Obrigado, Roberto. E assim a gente fecha, no dia de hoje, a rodada de candidatos. Amanhã tem mais. Previsão do tempo. Hoje o dia amanheceu com mais nuvens, uma chuvinha fraca também no Planalto Sul, região serrana, litoral sul. Mas agora, durante a terça-feira, o sol ele aparece para todo mundo entre algumas nuvens. A gente não está vendo muito esse sol por conta desse nevoeiro que a gente já falou aqui hoje mais cedo. E ele deve persistir, viu? Inclusive aí nas próximas horas, pode ter cidade que a gente nem vai ver esse sol hoje, viu? Mas ele está ali, está escondido. A gente não deve ter chuva também. E as temperaturas seguem elevadas para essa época do ano, máximas aí próximas aos 30 graus na região oeste. Extremo oeste com 29 nos termômetros,
27 na região oeste e meio-oeste catarinense. Região serrana também esquenta nessa terça-feira, máxima de 24 por lá, 26 de máxima no Planalto Norte, 27 no norte, Grande Florianópolis e sul do estado e 28 graus de máxima na região do Vale. E amanhã ainda temos o predomínio de sol e nuvens durante o dia. Do extremo oeste até o litoral sul, ou seja, nas regiões que fazem divisa com o Rio Grande do Sul, nós temos a possibilidade de uma chuva isolada entre a tarde e a noite. E as temperaturas amanhã ainda seguem altas, principalmente na porção norte do nosso estado, então pegando o litoral norte, região do Vale, norte catarinense. Então, ó, Capão Alto, região serrana, amanhã a máxima é de 19, podendo ter essa chuvinha. Governador Celso Ramos, a gente vai ficar só no aumento de nuvens aqui na Grande Florianópolis, a máxima é de 22. 22 de máxima também em Concórdia, na região oeste. Em Bituba, no sul do estado, também pode ter essa chuvinha aí no finalzinho do dia, no final da quarta-feira, com 23 graus de máxima amanhã. Itajaí já esquenta um pouquinho mais com o sol, 25 de máxima. E Ibirama, máxima de 28 graus na região do Vale do Itajaí, continua muito quente ainda por lá. Previsão do tempo para vocês agora. Vamos falar de esporte? Bora lá. Dom, então vamos lá. A gente já falou de Olimpíada e agora o que você traz pra gente aqui? Hoje a gente vai começar falando de vôlei, Maria. Isso porque está acontecendo em Palhoça uma clínica de vôlei para jovens que estão querendo aprender o esporte, né? E ela está sendo ministrada por ninguém mais, ninguém menos que o super campeão Giovanni Gávio. E quem está com ele é a nossa repórter Giovana Pacheco, essa dupla de Giovannis. Gi, conta mais pra gente sobre essa clínica e já aproveita que você tá com o Giovanni e pergunta pra ele também o que ele tá achando do desempenho das meninas do vôlei nas Olimpíadas. Boa tarde pra você, Gi. Bom dia, Domi. Que prazer estar aqui com você no SCC Esporte. Sim, tem essa clínica de vôlei, né? Um projeto muito interessante do SESC que chama a atenção de crianças e adolescentes de 12 a 17 anos para participar de aulas aí de vôlei e tudo isso de graça. É uma grande oportunidade. E ainda com uma grande companhia com o meu xará, né? Que inclusive está aqui, o Giovanni Gávio, que vai ministrar essas aulas. É uma iniciativa muito interessante e a gente quer saber, né, Giovanni, qual que é a importância da gente trazer, né, chamar a atenção das crianças para o vôlei, para o esporte em geral, né, para esse público jovem. Bom, boa tarde a todos. É sensacional. Acho que é a oportunidade de aproximar os ídolos das crianças e gerar oportunidade, né, criar oportunidade para que elas tenham um espaço com segurança, com os professores, com os instrutores, para aprender o vôlei, né, melhorar. É sensacional. Fico muito contente de estar podendo ter essa oportunidade. A gente vai rodar praticamente Santa Catarina inteira e o esporte tem uma capacidade enorme de motivar, ensinar, né, trazer valores e experiências que são muito importantes para todo mundo. Então a gente espera certamente estar contribuindo aí para a transformação de todos esses jovens que estão participando dessas clínicas. Legal, Giovanni. E claro que na sua companhia a gente não pode deixar de falar sobre as Olimpíadas, né? E hoje a gente teve uma grande notícia, uma notícia ótima de que a nossa seleção brasileira feminina ganhou da República Dominicana e foi classificada, né, para a semifinal. Como você vê essa geração? Muito bacana. A gente vive intensamente esse momento. Eu acho que Olimpíada de 4 em 4 anos é pouco, né? Podia ser de 2 em 2, para a gente ter essas emoções mais vezes, né? A gente aqui agora do lado de fora, como um torcedor, a gente fica nervoso. Mas que bom que o Brasil feminino está conseguindo seguir adiante, está invicto, não perdeu nenhum set. O próximo jogo certamente é um desafio enorme, que provavelmente vai ser contra os Estados Unidos, que é uma grande seleção. Mas a fé é enorme no trabalho e na capacidade delas. Infelizmente o masculino ficou pelo caminho, né? Mas o esporte tem essa questão, né? É sempre a hora de recomeçar, sempre a hora de aprender, às vezes com erros, e voltar mais fortes. Então, certamente a gente vai ter muita emoção ainda pela frente aí. Pois é, e falando sobre a seleção masculina, né? Ontem a gente acabou eliminado, não fomos classificados. E na sua visão, o que faltou nessa seleção para que conseguisse classificar e aí talvez ser campeão?
A gente está passando por um momento desafiador de mudanças de jogadores que estão saindo, outros estão entrando e infelizmente coincidiu num momento de Olimpíada, né? Mas temos aí futuro, na minha opinião, brilhante pela frente, só vai ter que trabalhar bastante, como a gente já fez no passado. Legal, Giovani, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Esse é o nosso bicampeão olímpico e tá aí para você conferir todas as informações sobre as aulas, né, da clínica do vôlei. Você pode conferir, né, no site do SESC e ficar ligado aí na programação desta semana. Domi, volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Giovannis, pela participação de vocês. Eu ia até falar, Gi, para vocês fazerem uma dupla de vôlei, mas eu acho que o Giovanni ia te levar nas costas, hein? Obrigada pela participação. E já que a gente está falando de Olimpíadas, a gente já aproveita para passar a agenda dessa tarde. Temos vôlei de praia, as quartas de final com Evandro e Arthur, que enfrentam a dupla da Suécia. No futebol feminino acontece a semifinal entre Brasil e Espanha, jogaço. No basquete, a gente tem as quartas de final entre Brasil e Estados Unidos. E no handebol, as quartas de final entre Noruega e Brasil. Então, nessa tarde, a gente vai ter um show de esportes coletivos. E, é claro, sempre torcendo para a nossa seleção brasileira. E a bola também rolou pela Série B. A Chapecoense foi derrotada pelo Mirassol por 1-0. Léo Ramalho fez o único gol da partida. E os times aqui do estado não seguem bem na segunda divisão. E nesta semana foram anunciados novos treinadores, tanto para Avaí quanto na Chapecoense. O técnico Humberto Luzzi deixou o comando da Chapecoense após receber uma proposta do Atlético Goianiense, que hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda na tarde desta segunda-feira, a diretoria do Verdão confirmou o nome de Tcheco, de 48 anos, para comandar a equipe até o final de 2024. Recentemente, Tcheco conduziu o Paraná ao retorno para a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Na frente da equipe foram 13 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Também na segunda-feira, o Avaí anunciou a saída agora do ex-técnico Gilmar Dalpozo. Ao todo foram 16 jogos, com 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. E vale lembrar que o Leão emplacou uma sequência de 11 partidas sem perder, chegando inclusive a liderar a Série B. Contudo, atualmente a equipe perdeu o rendimento e não vence há 9 jogos. Mas após esse anúncio, rapidamente a equipe do sul da ilha oficializou o nome do novo comandante, que é Enderson Moreira. O último trabalho do novo treinador do Avaí foi o Sporting Cristal do Peru. Na ocasião, ele foi vice-campeão nacional e caiu na pré-Libertadores para o Always Ready da Bolívia. Além disso, o Enderson possui 3 títulos da Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente, é claro, deseja boa sorte para os treinadores que estão chegando e, claro, que coloquem os times aqui de Santa Catarina lá em cima da tabela de classificação. Maria, por hoje foi isso, mas é claro que amanhã a gente volta com mais destaques. E hoje tem muito Brasil nas Olimpíadas e é claro que a gente fica torcendo. Então, tá bom. Tem indo tá na hora também depois, né, Domi? Com certeza, atualizando tudo dessa tarde. Então, tá bom, Domi. Até amanhã por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos na sequência com mais SCC Meio-Dia e a gente vai com imagens de Santo Antônio de Lisboa. Olha, mesmo com o sol escondido, essa paisagem aí tá bonita demais aqui da capital. 25 graus neste momento. Até daqui a pouco. De volta com o meio-dia, 9 minutos faltando para 1 da tarde. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem em Itapema, procurado pela polícia do Mato Grosso, acusado de estupro. A Cris Pinheiro está acompanhando esse caso pra gente, direto da cidade, vai contar mais detalhes. Onde é que ele foi encontrado, hein, Cris? Oi, Fernando. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai falar também do nevoeiro aqui na BR-101, que prejudica também os moradores, os motoristas que passam por aqui. Mas antes eu vou falar dessa ocorrência que você acabou de chamar. Então, essa ocorrência aconteceu ontem à tarde no posto da Polícia Rodoviária Federal, aqui pertinho em Itapema. Os policiais faziam aí uma ronda, uma verificação dos carros que passavam por ali e acabaram abordando esse motorista, um homem de 67 anos. Verificando os documentos, eles perceberam que ele era procurado pela cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Ele era acusado de estupro de menor. Esse homem, que é natural do Paraná,
foi encaminhado para o presídio de Itapema e agora está à disposição da Justiça e da Polícia do Mato Grosso do Sul. Agora a gente vai falar, Fernando, sobre o nevoeiro. A gente está aqui no quilômetro 120 da BR-101. A gente já falou que o nevoeiro prejudica o aeroporto, prejudica o porto, mas prejudica também os motoristas que trafegam aqui pela rodovia. A situação nesse momento está tranquila, mas olha, não sei se o Marquinhos consegue mostrar lá na frente, no morro do bairro São Roque, quando a gente chegou, dava para ver um morro, viu, Fernando? Agora a gente percebe que o nevoeiro já está mais baixo. Lá na outra saída de Itajaí também está mais baixo. Por isso, a gente entrou em contato hoje com o policial rodoviário federal aí de Florianópolis, o Castilho, e ele nos mandou um vídeo para passar orientações para os motoristas que precisam transitar aqui na nossa região hoje e amanhã, principalmente, que ainda tem possibilidade de nevoeiros. Vamos ouvir. Reduza a velocidade e aumente a distância dos veículos que seguem à frente. O asfalto está úmido e isso pode interferir na eficiência da frenagem. Use farol baixo, evite faróis altos e lembre-se que ver é tão importante quanto ser visto. Mantenha os vidros limpos e use os recursos do veículo para evitar o embaçamento. O acostamento só deve ser usado em situações de emergência e sua presença deve ser sinalizada. Mas o ideal mesmo é procurar um local seguro às margens da rodovia e aguardar que a neblina diminua. Fernando, olha que coisa maravilhosa. Nevoeiro lá no bairro São Roque e o sol abrindo aqui bem em cima da gente. Olha só, antes de encerrar, uma informação importante para quem precisa vir lá, sentido Curitiba a Porto Alegre. Houve um acidente ali próximo a Pissarras. A Artérias Litoral ainda está por lá. Foi um caminhão e uma carreta, uma colisão traseira. E há ainda um congestionamento, uma fila aí de uns 10 quilômetros. A gente, inclusive, Fernando, eu falei, inclusive, ainda há pouco com a Letícia, que eu conversei lá do aeroporto. Ela me falou que o ônibus que vem do aeroporto de Curitiba com o marido dela está parado na rodovia, ainda não chegou no aeroporto de Navegantes. Então, motoristas e os passageiros têm que ter um pouquinho de paciência. Volto contigo ao estúdio, Fernando. Muito obrigado, Cris. Nevoeiro ainda travando o trânsito na região do litoral. A Cris está na região de Itajaí mostrando pra gente. E a orientação por parte da polícia tem sido assim nas cidades do litoral, esse nevoeiro marítimo. A explicação você já viu com a gente aqui, é com relação às temperaturas. Vamos lá. Foram sepultadas agora pela manhã as irmãs que morreram em um grave acidente de trânsito em Pomerode. E em Blumenau, o empresário também perdeu a vida. Foi em um outro acidente de trânsito. O PC está com a gente e vai trazer os detalhes destas duas ocorrências. PC. Fernando, segunda-feira de graves acidentes com mortes aqui na nossa região. Nós começamos falando sobre o acidente de Pomerode. Foram sepultadas agora pela manhã, sim, as irmãs Alzerina da Silva Furtado, de 68 anos, e Maria Fátima da Silva, de 64 anos. Foram sepultadas agora pela manhã. Elas eram de Rio dos Cedros, moravam em Rio dos Cedros e morreram vítimas da violência no trânsito. O acidente foi ontem em Pomerode, foi lá na rua 15 de novembro, no bairro Texto Central Alto. As irmãs, elas eram ocupantes do Fiat Mobi. Elas estavam no Fiat Mobi com placas de Timbó, que bateu violentamente contra um outro veículo, o Agile de Pomerode. Foi uma pancada, uma colisão frontal e os dois veículos ficaram completamente destruídos. A gente tem as imagens aí para mostrar. A condutora do Agile, uma mulher de 34 anos, foi socorrida com múltiplas fraturas e foi internada em estado grave no Hospital Santa Isabel. Já as duas irmãs de Rio dos Cedros não resistiram e morreram no local do acidente, grave acidente ontem em Pomerode. Nossos sentimentos às famílias. Agora a gente fala sobre um outro grave acidente que aconteceu no início da noite de ontem aqui em Blumenau. Foi na rua Johann Hoff, no bairro Velha. Grave acidente entre carro e moto. A gente tem as imagens para
destacar também aqui no SCC Meio Dia um empresário de 37 anos, dono de uma pizzaria. Ele era o condutor da motocicleta, bateu contra um automóvel de passeio. Ele não resistiu à gravidade dos ferimentos. Os bombeiros trabalharam rápido, foram até o local. Quando chegaram lá, o homem de 37 anos estava entrando em parada cardiorrespiratória, com fraturas pelo corpo também. Uma luta para tentar salvar a vida dele. 40 minutos o procedimento para tentar reanimá-lo, mas não foi possível. Infelizmente, o motociclista, empresário Nilson Serpa Júnior, de 37 anos, também morreu no local do acidente. Nossos sentimentos à família, a violência no trânsito. Em destaque também, infelizmente, aqui no SCC Meio Dia. Fernando. Muito obrigado, PC. Direto de Blumenau e as informações do trânsito por lá. Vamos seguir para a nossa última participação da política, porque o Roberto Azevedo, ao longo desta terça-feira, vem destacando aqueles que já são candidatos, ainda na condição de pré, no entanto, já com as convenções finalizadas. Chegou a hora de Joinville. Pois é, Fernando. Joinville, o ex-prefeito Carlito Mers foi oficializado ontem em convenção à noite. Ele que estava indeciso, digamos assim, para tratar do futuro da cidade, mas resolveu topar o desafio. Diz que Joinville recebe muito recurso do governo federal que não é mostrado e vai para as ganhas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele fez um videozinho falando disso, é um político experiente. Além de ter sido prefeito de Joinville, foi deputado federal e deputado estadual, está de novo. Vamos ver como ficou o quadro na maior cidade mais populosa de Santa Catarina, o maior colégio eleitoral de Santa Catarina. Podemos pôr o nosso quadrinho na sequência ou não temos? Bom, vamos lá. O que a gente vê... Peraí. Tem o vídeo do Carlito já? Não precisa do vídeo. Eu quero a sequência... Tem o vídeo do Carlito? Quero a sequência com então todos os candidatos. Todos os candidatos. Tem os candidatos todos de Joinville? Não tem. Vamos embora, então. Vamos lá, então. Joinville é uma cidade estratégica para qualquer pessoa que queira ser governador do estado em Santa Catarina. Portanto, lá em Joinville, vai haver uma competição clara entre a direita, entre Adriano Silva, do Novo, e o Sargento Lima, do PL, e é onde o Carlito quer jogar um pouco à esquerda. Ele comemorou muito a vinda do MDB para o jogo com o Gruber, porque ele acha que o MDB tem 40 anos de história de governar Joinville, e isso é importante para equilibrar as coisas no norte do estado. Mas acredito no favoritismo de Adriano Silva. Isso aí é inegável, prefeito do Novo, primeiro prefeito do Novo eleito no Brasil. Obrigado, Roberto. Vou fazer um rápido intervalo. O Roberto volta com os candidatos amanhã. Depois do intervalo, a Maria Esther tem um presente para quem é apaixonado pelo Silvio Santos. Segura aí. Estamos de volta com o SCC Meio Dia dessa terça-feira. O Fernando já está segurando o Silvinho, porque é dele que a gente vai falar agora. Você que está em casa e quer ganhar esse Silvinho aqui, presta atenção que eu vou apresentar como é que funciona essa campanha, essa promoção para vocês. Como, Maria? Tá bom. Gente, entra lá no scc10.com.br, dá uma olhada aqui na tela. Vamos colocar aqui na tela? É a primeira notícia que tem aqui, ó. Saiba como concorrer ao boneco Silvinho. Puxa lá pra baixo e aqui tem exatamente o que você tem que fazer. Primeiro, tem que ser morador de Santa Catarina. Se você não mora aqui, não adianta, você não pode participar. Tá bom. Segundo, preencher o formulário da campanha. Clica ali, já tem o link certinho, ó, é o segundo item aqui. E tem que seguir o Instagram, @SCCSBT. E pronto, você já está concorrendo, Fernando Machado. Ai, mas vou seguir, Maria, vou seguir. Vem pra cá, vem pra cá. Olha o Silvinho, olha o Silvinho. Vai levar o Silvinho ou não vai? Tá bom. E assim a gente encerra o SCC Meio Dia de hoje, Fernando Tá Machado. bom, eu quero um Silvinho desse aqui pra mim também, hein? Também quero. Ó, eu também quero um Silvinho desse aqui. Você vai ficar querendo, tem Já que que participar. não pode, eu não posso participar, eu quero então, o Silvinho. Porque ó, o Silvinho tem aquela memória afetiva de quando você assistia com a sua avó, com a sua mãe. E ele tem um aviãozinho na mão dele aqui. E aí, ó, você vai ter um Silvinho desse na sua casa. Acessa scc10.com.br, valendo!
Gente, Maria, equipe, obrigado pela parceria hoje. A gente se vê amanhã, 11h15, ao vivo aqui no SBT para toda Santa Catarina. Cuide-se. Até lá. Até amanhã, Fernando, e a gente segue com A Tarde é Nossa.